Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 3 de Física Moderna e nós vamos falar hoje sobre o efeito fotoelétrico. Bom, só dando uma recordada, na aula número 1 eu conversei com vocês sobre dois probleminhas, né, que a física clássica não estava conseguindo resolver, né? Um foi a catástrofe ultravioleta, que eu expliquei no vídeo anterior, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o problema relacionado ao efeito fotoelétrico. Só dando uma recordada, né? O que estava acontecendo? O pessoal descobriu, né, que quando você emitia ali uma luz em uma placa metálica, né, dependendo da placa, ela acabava conseguindo tirar alguns elétrons, né, formando uma corrente elétrica. Só que isso não acontecia sempre, tinha algumas condições, né, e era isso que tornava esse problema meio esquisito. Um exemplo, né, se você pegasse uma lâmpada de 100 watts vermelha, ela não conseguia arrancar esses elétrons, não conseguia produzir uma corrente elétrica. E se você pegasse uma lâmpada de 10 watts violeta, ela conseguia. Então isso daí era muito estranho, né? Porque só funcionava com algumas cores, né? Se eu aumento a potência, não funciona do mesmo jeito. Então essa parte aqui ainda estava estranha, né? Utilizando a física clássica. Bom, e aí quem conseguiu resolver esse problema foi o Albert Einstein. Bom, o que que o Einstein ele pensou, né? Primeiro, ele chegou à conclusão que o quê? Que a luz ela pode ser entendida como um pacote de energia, né? É um quanto de luz. Ele até deu um nome específico, né, para isso que ele chamou de fóton, tá bom? Então, a luz também, né, é formada por pacotinhos, tá? Isso daqui depende da referência que você pegar. Tem alguns lugares que ele fala que o trabalho do Einstein foi baseado no que ele viu do Planck, tá? E tem outros trabalhos que falam também que não teve nenhuma relação, inclusive que o Einstein nem conhecia as ideias de Planck. Isso daí não tem um consenso aí, né? Então a gente não sabe. Mas pode ser que de maneira independente, né, os dois tenham chego, né, ao mesmo resultado. Essa questão da quantização da energia. Bom, outra coisa também que ele percebeu é que a energia de um fóton ela é proporcional à sua frequência. Por isso que aquele efeito fotoelétrico só funcionava com algumas frequências, né? Imaginem assim, olha aquele exemplo, né? Quando você liga lá uma lâmpada, a cor dela é relacionada com a sua frequência. Aqui embaixo eu coloquei as frequências das cores, tá? Mas assim, imagina que aquela frequência está relacionada com a energia que é produzida pelas lâmpadas, né? Então, uma lâmpada de 100 watts, ela vai mandar mais pacotinhos, só que a quantidade de energia de cada pacotinho ainda é pouca, né? Então, essa energia, ela depende exatamente da frequência. E um detalhe interessante, né, que essa fórmula é a energia é proporcional à frequência vezes H. E o que seria esse H? Para quem assistiu a última aula já sabe o que seria esse H, né, gente? É a constante de Planck, tá? Então, mais uma vez, né, foi provada essa questão, né, da física quântica, né, e realmente, né, que aquele valor da constante de Planck, ela também dá certo, né, o mesmo valor no efeito fotoelétrico, tá bom? Bom, um outro detalhe também que ele concluiu, que assim, um elétron ele só absorve um fóton se esse fóton tiver energia suficiente para vencer a função trabalho do átomo. O que seria essa função trabalho do átomo, né? Imagine assim que o átomo ali ele tem uma energia mínima necessária, né? Essa energia, para quê? Para romper essa ligação daqueles elétrons, tá? Então, se o fóton não tiver um valor maior do que aquela função trabalho, o elétron não sai, o elétron não se movimenta, tá? E não tem corrente elétrica, tá bom? Então, existe um valor mínimo. Esse valor mínimo vai depender do material, tá? Então, esse valor tem uma variação aí, tá? Mas o mais importante é isso. Isso daí, ele acabou concluindo também aquele probleminha. Lembra que falou assim,
Por que que, né, o elétron lá, ele não tinha uma questão de tempo ali? Porque o que o pessoal achava? Que como a gente ia ligando uma lâmpada, né, o elétron ele ia pegando aos poucos a energia da lâmpada, mas não é isso que acontece, né? A interação é um por um, tá? Então, bateu um fóton ali, tem energia suficiente, aí o elétron já sai, né? Quanto maior for a energia do fóton, aí maior vai ser a velocidade, né? A energia cinética do elétron, tá bom? Mas se o fóton for menor a energia dele, né, então não adianta você mandar 50 menor, que não vai ter essa interação, né? Não vai produzir a corrente elétrica, porque a interação é um por um, tá bom? Bom, então com essa ideia da quantização da luz, né, o Einstein acabou resolvendo todas as questões, né, envolvendo o problema do efeito fotoelétrico. Inclusive, né, por causa desse trabalho, ele acabou ganhando um prêmio Nobel de Física. Muitos acham que foi por causa da teoria da relatividade, mas não foi, tá? É, na época que ele recebeu o prêmio Nobel, né, pelo efeito fotoelétrico, inclusive, a comunidade científica em geral, né, não acreditava na teoria da relatividade, tá bom? Vocês vão ver a teoria da relatividade mais para frente aí. Bom, essa foi a aula sobre efeito fotoelétrico. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem. Bons estudos e até a próxima!